Pessoal, quando nós voltamos ao momento em que Jesus estava ali carregando a cruz até o Calvário, nós poderíamos nos colocar a cada um de nós naquele caminho, de alguma forma ali, com Jesus e a postura que nós tivemos. Visto que, enquanto Jesus ele estava carregando aquela cruz e que se tornou dificultoso para ele continuar, e que havia um estrangeiro passando, o Cirineu, que veio do norte da África e foi colocado ali para poder ajudar Jesus a carregar essa cruz. Isso traz uma simbologia em que, se cada um dos que houveram sido beneficiados por Jesus, que estavam ali, se unissem para ajudar a carregar aquela cruz, isso iria amenizar o sofrimento de Jesus naquele momento e não seria necessário trazer um estrangeiro. Por outro lado, mostra que eu, enquanto alguém que estive ali, porque mesmo se não estive fisicamente, mas pela trajetória da humanidade terráquea, nós poderíamos nos imaginar naquele momento com Jesus para percebermos a nossa responsabilidade de ser fiel a Ele hoje. Ali, naquele momento, estando eu encarnada, se tivesse na época ali, naquele instante derradeiro, naturalmente que teria sido beneficiada pelas palavras, pela presença e pela vibração do Mestre, naquele momento ali, se eu não me dispus a carregar a cruz com Jesus, ajudando de alguma forma, houve uma omissão da minha parte. Mas por outro lado, gente, se nós considerarmos ali Nossa Senhora, João Evangelista, que estavam ali, permaneceram com Jesus até o fim, Maria de Magdala, Joana de Cus e outros, e tinham alguns homens também ali no meio do populacho que permaneceram com Jesus até o fim, seguidores dele. A maioria traiu Jesus, foi ingrata, mas teve aquele grupo que continuou ali com Jesus. E vai acontecer se ali naquele grupo, por ser pequenos, que permaneceram fiéis a Jesus, houvesse um desejo e iniciativa, enquanto aquele conjunto ali de pessoas que estavam tentando ajudar o Cristo, entrassem ali onde Jesus estava com a cruz e o ajudasse a carregar, talvez eles poderiam até ser dispersados pelos soldados, que não permitiriam que um grupo ajudasse Jesus com aquela cruz. Daí houve a permissão do Cirineu, que era um estrangeiro que estava passando ali enquanto um único homem, para ajudar Jesus. Mas se o grupo dos que estavam apoiando o Cristo fizesse isso, eles poderiam ser debalados pelos guardas e, se insistisse, ter inclusive uma chacina na direção deles. Inclusive há um relato que Maria, ela vai ao encontro de Jesus, a mãe dele, e tem uma troca de olhar com ele, em que Jesus avisa para ela pelo olhar: recua, eu preciso viver isso. Isso mostra que Nossa Senhora teria feito isso, entrado ali no meio e tentado levar aquela cruz junto, que fosse, ou até mesmo tido participações no sentido de trazer aqueles que seguiam Jesus para fazer isso junto dela. Mas ela recebe um aviso de Jesus pelo olhar. E por esse olhar,
até se nós considerarmos a questão da transcendência, que ali não precisaria dele falar muita coisa. Uma intuição pelo olhar, ela compreenderia, até porque nós estamos falando de Jesus, que é uma envergadura crística, e de Nossa Senhora, um espírito de luz, de escola. E, em sendo assim, houve ali uma troca de figurinha entre Jesus e sua mãe, avisando para ela recuar e deixar ele viver aquela situação, porque precisava ser assim. Então ela se resignou, mas permaneceu ali com ele até o último momento. E inclusive quando ele é tirado da cruz, é entregue a ela o acolhe nos seus braços. E vai também nos trazer a seguinte questão: se naquele momento ali eu estivesse junto ali de Jesus vivendo aquilo, e mesmo que eu tenha ficado ali fiel a Jesus até os últimos momentos, não tenha negado ele, não tenha me escondido como Tomé fez, consoante relato em Boa Nova, que Humberto de Campos vai dizer que ele permaneceu ali, próximo onde Jesus estava vivendo o flagelo e o martírio, mas ele tampou a cabeça para não ser reconhecido. Pedro já o houvera negado, houvera fugido. Enfim, cada qual vai ter tido aí a sua resposta, que pode ter sido de negar, fugir, se fazer irreconhecido para não ser pego pelo medo. E, em sendo assim, de acordo com a atitude que eu tive ali, que nós poderíamos considerar que tenha sido fugir ou entrar no meio daqueles que haviam optado por Barrabás. Isso mostra que ao longo desses mais de 2000 anos, a partir do momento que eu tenho contato com a mensagem de Jesus e me torno seguidora dele, a minha responsabilidade, os meus débitos para com Cristo. E como eu preciso correr atrás em serviço nobre de realizar o que Jesus deseja. Se numa segunda condição eu tiver sido fiel a Jesus, não tiver fugido, não tiver me omitido, não tiver negado ele e tiver ficado ali até o fim, mesmo assim isso mostra a urgência de eu, a partir daquele instante ali, nesses anos que correram na ampulheta do tempo, ser fiel a Jesus para ratificar aquele meu desejo inicial. Inclusive porque ali com ele fizemos muito pouco, enquanto coletivo que o apoiava. E por isso que quando nós consideramos a massa da humanidade terráquea, ainda com os nossos débitos, e que se mostra inclusive o fato da gente ter voltado para cá, ainda está encarnando aqui, porque aqueles que nas primeiras levas de martirizados ali, na primeira hora cristã, deram a vida por Jesus, nem precisariam mais voltar encarnado aqui. E naturalmente que cada caso vai ser caso, até porque existem as encarnações missionárias. Mas se nós ainda estamos aqui hoje encarnados, é porque nós temos ainda débitos complexos para com Jesus, para com a nossa própria consciência, para com Deus, para com o outro, e que precisamos ir sanando isso com o serviço nobre que oferecemos à direção do outro, enquanto o desejo de Jesus para mim, aquilo que ele pede que eu realize. Existe um recorte que vai estar em Fonte Viva, no capítulo 140 após Jesus, em que Emmanuel vai dizer que a cruz ela é o sinal do discípulo fiel do Cristo. E quando nós estamos desejando com fervor e
sinceridade, aproximar do Evangelho e seguir a pegada do Mestre, nessa Jerusalém enorme que ainda é o mundo, onde é congregado criatura de mais variado matias e know-how, vai ser colocada a cruz sobre o meu coração e sobre o meu ombro. E Jesus, ele houvera sido claro nesse sentido, que quem desejasse seguir após ele, iria receber a cruz que precisaria dar conta de carregar. Ele foi à frente e mostrou, porque ele deu conta daquilo que havia sido proposto para ele. E mesmo ali, cambaleante, inclusive quando nós consideramos que Jesus estava perdendo sangue de todo lado, que ele estava todo dilacerado, carregando aquela cruz. E esse sangue de Jesus, que é o sangue que nos purifica, que nos lava, que nos mostra o caminho, que faz uma pegada para nós. E em sendo assim, Jesus vai mostrar, inclusive nesse episódio com o Cirineu, que era um estrangeiro, que não tem nação, classe social, cultura, religião, para o seu seguidor fiel. Que qualquer um que se identifique com a proposta de Jesus e deseje de fato viver, pode estar onde for, na circunstância que for, no clima que for, se pegar a sua cruz e testemunhar o Cristo, fazer como ele fez, ele vai poder ajudar Jesus a carregar a sua cruz, que tem a ver, na verdade, com ajudar o Cristo no serviço junto ao povo léu do mundo, aos terráqueos. E em sendo assim, o que de fato faz essa proposta e deseja internalizar e avançar nisso, vai ter as marcas, as cicatrizes do testemunho pelo trabalho, pela responsabilidade, pela disciplina, pelo sacrifício, pelo aprimoramento íntimo, que são situações que a gente vai fazendo com a gente mesmo. E aqui acontece de um prescindir do que de bom eu já tenha feito. Tipo, vamos que alguém que em encarnação precedente, ou seja, anterior à encarnação dessa pessoa atual, ela tenha erigido uma instituição benemerente, ajudado milhares e milhares de pessoas, vivido pobreza, castidade, humildade, e amado como Jesus ama, e ela reencarna, agora num outro ar religioso, numa outra cultura, mas aquele mesmo espírito valoroso no bem. Se não houvesse o esquecimento e esse indivíduo lembrasse do bem que ele já fez, isso poderia ser um convite para esse indivíduo ao orgulho, a diminuir a sua marcha, a achar, não, já que eu já fiz muito, já que eu já descobri a cura de tal virose, já que eu já governei e ajudei tantos enquanto estava à frente de tal nação, já que eu escrevi tal livro e beneficiou tantas pessoas, agora eu posso, nessa encarnação, ficar descansando no ócio chamado morte do tempo, porque já fiz bastante. Então, seria um convite para que esse indivíduo desacelerasse a sua marcha junto ao trabalho do Cristo
E naturalmente que isso abriria brechas para queda, porque mesmo ele tendo uma trajetória abençoada até aqui, agora ele está numa nova encarnação, com as suas exigências respectivas, os seus compromissos que ele assumiu e que ele precisa dar conta. E que passa por essa questão da cruz, que Jesus nos fala, que é o esforço, o suor, o sangue que eu tenho que verter para realizar. E que, em sendo assim, vai acontecer de... Quando eu vivo o amor a Deus, o amor ao outro, mas também o amor a mim mesma, eu não tenho necessidade de lembrar de algo de bom que eu tenha feito para me justificar. E isso vale, inclusive, para a velejatura que eu estou. Porque se eu até aqui, na idade que eu estou, hoje com os meus 47 anos, posso identificar várias coisas boas, se eu for colocar isso numa ponta de um lápis, e nós sabemos que o bem que eu posso realizar para o humano é do Cristo, porque eu entrego a mim mesmo é sombra. Mas se eu fosse colocar na ponta de um lápis coisas de bom que já tenha feito, isso só vai dizer de um desamor que eu trago dentro de mim e que me faz precisar ficar olhando para as coisas boas que já fiz para me justificar, diminuir alguma culpa que trago, algum remorso que tem a ver com uma situação não resolvida e até autopunição. Em sendo assim, tanto falando de reencarnação pregressa de coisas boas que o indivíduo tenha feito, quanto falando da sua atual velejatura, o bem, a minha mão esquerda não deve saber o que fez a minha mão direita. Como Jesus vai nos orientar. Porque quando eu faço bem, que é o Cristo pelo Cristo, vai acontecer de que eu não espero retorno. Eu estou doando o meu sangue, como Jesus fez, estou doando a minha dor, estou doando o meu sacrifício, o meu suor, o meu serviço nobre. E, em sendo assim, não preciso de algum retorno em relação àquilo. Porque doação é doação. Assim, eu posso fazer aquilo que Jesus está me pedindo e sigo. Sirvo e passo. Sem que a minha mão esquerda saiba o que fez a minha mão direita. Naturalmente que nós precisaremos ter uma autoanálise coerente para saber se estamos conseguindo ser fiel a Jesus, de fato, se estão havendo erros na avaliação do que estamos obtendo, porque isso pode acontecer devido ao nosso orgulho ainda, ao nosso egoísmo, que são as nossas chagas, conforme Kardec vai dizer que o orgulho e o egoísmo são as chagas dos terráqueos. Em sendo assim, o risco de eu, ao avaliar algo que faço e errar na análise do que eu estou obtendo, do que eu estou fazendo, fazer algum tipo de racionalização do ego, que permite exceções para mim, que eu condenaria no outro. Então, são ciladas aí do nosso orgulho, que estão nessas entrelinhas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que nós precisamos atentar para isso, para não cairmos nessa malha fina, trevosa. E se nós considerarmos, gente, a situação do orbe hoje, é ingente esse carregar a nossa cruz e seguir após Jesus, sendo testemunho dele,
sendo a sua mão que ampara alguém, que leva consolo, onde as pessoas estão surtando, enlouquecendo, se matando, e inclusive a questão das violências entre nós que acontecem. Existe um dado para considerar só, por exemplo, a questão da morte no trânsito, onde 1,20 milhões de pessoas morrem no trânsito anualmente, e estamos falando de dados aí entre 2010 e 2021, ou seja, 1,20 milhões de indivíduos que têm a sua vida ceifada por causa de situação em trânsito no mundo. E essa é a principal causa de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos. Nós temos também a questão de, se considerarmos só o homicídio, 400 mil mortes por ano, em torno disso. E se a gente pegar o autoextermínio, é em torno de 800 mil mortes por ano. Isso já esteve em 700 mil, então existe variação, mas mostra essa questão da convulsão psíquica que a sociedade vive. E se analisarmos apenas a questão de mosquito envolvido, você tem aí em torno de 725 mil mortes por ano. E na questão da tuberculose, existe aí em torno de 1,20 milhões de mortes por ano como acidentes do trânsito. Então, se a gente pegar tanto a violência contra mim mesmo ou com o outro e somar, que vai entrar aí nessa questão de pelo menos essas 400 mil mortes de homicídio, e mesmo sabendo que existe outros tipos de violência, porque tem interpessoal, tem a violência doméstica, tem a violência coletiva. E então você tem aí pelo menos um cômputo aí de 2 milhões de mortes por ano que nós provocamos. E para além disso, em considerando quando é a violência comigo mesma, a autoviolência. Por isso que isso vai dizer de uma questão delicada, inclusive porque existe aí o acidente no trânsito, quando a gente fala, por exemplo, especificamente de 15 a 29 anos, depois tuberculose, violência interpessoal e suicídio aí como as causas sequenciais principais de morte. Por isso que nós estamos vivendo um momento grave de transição planetária, onde sabemos que as pressões, elas pipocam a todo momento, e
vai ter a ver com um pedido de Jesus da nossa parte para levar amparo, consolo e auxílio, e ele mesmo vai nos dizer que quando a gente ajuda alguém, na verdade é a ele que nós estamos ajudando. Quando a gente deixa de ajudar alguém, na verdade é a Jesus que nós estamos deixando de ajudar. Por isso, a questão nessa data, que é aquela que temos como mais importante, que é o sacrifício de Jesus por nós, quando Ele vai nos mostrar o caminho da pedra e nos pedir, olha, como eu te amei, vai e ame o outro. Isso tem a ver com essa convocação e com uma desejo mesmo revelado pelo Mestre dos Mestres de uma postura da nossa parte de, em meio a essas mesclas de lucidez com surtos emotivos que fervilha nas obsessões inabordáveis que estão alastrando o nosso meio e que não são computadas por um exame ou analisadas por um médico, mas que nos assolam e que tenta nos fraquejar, consolidar em nós uma queda, uma mistificação, uma contaminação. E se nós considerarmos a questão, por exemplo, do trânsito, isso diz da nossa impaciência, da nossa ansiedade, inclusive porque no trânsito nós estamos em interações recíprocas e que vai ser transportado para dentro de casa, para um trabalho, onde essas nossas iras, desamor, pânico, depressão, obsessão, isso está mal contido e vai tendo o seu pipoque e alcança aquele que está do lado. Por isso, não é necessário perguntar se alguém está vivendo uma situação difícil. Todo mundo está vivendo alguma situação difícil. Algo que possa estar pedindo dele uma força, uma resiliência. Mas para aquele que é seguidor do Cristo, nós não temos o direito de pedir uma cruz mais leve. Mas
temos a bênção vinda de Jesus de pedirmos mais força. Daí, eu posso pedir para Jesus e devo para me fortalecer, para eu ter mais resistência, mais resiliência para carregar minha cruz. E se porventura eu estiver numa situação relativamente favorável, isso é per si um convite para me ajudar mais quem precisa. Porque uma situação que esteja me favorecendo, isso é um empréstimo. E só está me avisando de que eu tenho que fazer mais por aquele que está em necessidade de que tipo for. Quando a gente fala, por exemplo, a questão da resiliência, é como pegar uma folha de papel e amassar. A hora que você amassa essa folha de papel, se você conseguir desamassar ela e fazer ela virar uma folha que dê para escrever de novo, a gente sabe que é complexo, depois que você amassa uma folha de papel, ela não volta mais lisinha igual estava. Mas eu posso conseguir pegar essa bola de papel, abrir ela e ela ficar relativamente lisa. Isso é resiliência. Mas se dessa bola de papel não consigo mais aquela folha para escrever o que for, é a falta de resiliência. Então tem aquele que é resiliente, então ele consegue, meu que for, sair mais fortalecido. E tem aquele que não tem resiliência e que não consegue voltar daquela situação que viveu. E isso é o trauma, o estresse pós-traumático, ou mesmo o estresse traumático de uma situação que ele continua vivendo, e que isso acaba o corrompendo suas engrenagens básicas, porque ele não tem resiliência suficiente para avançar em meio àquilo. Por isso que em meio do que for que a gente esteja vivendo, vamos pedir para Jesus mais resiliência, mais humildade, mais força, mais resignação. E se nós não estivermos com esses carimbos, com essas marcas do seguidor fiel de Jesus, é possível que nós amemos Jesus até que muito, mas ainda não nos teremos colocado junto dele na jornada redentora de auxiliar tantos quantos rendeu conosco. Por isso que a cruz da nossa vida é bênção. E somos convocados por Jesus a carregar ela destemerosos, intemorados, buscando a ressurreição eterna e a vitória do amor. E essa questão do desejo de fazer essa proposta, ela também vai dizer que, de alguma forma, nós temos um tesouro que é a doutrina espírita e que nos ajuda muito nesse trabalho. Em sendo assim, quando a gente fala do êxito de um pensamento positivo elevado, isso vai depender de um trabalho positivo que eu ofereço. E será necessário cultivar o bem dentro de mim nas menores manifestações, com um elevado gabarito de ideias, reflexões, sabedores de que qualquer ação oposta vai comprometer esse edifício, essa estabilidade da organização que intentamos efetuar.
Por isso precisamos sanear, purificar constantemente minha ideia, minha emoção, minha palavra, meu ato, por mínimo que seja, porque um insignificante descuido é o suficiente para ruir toda a obra do testemunho de Jesus. Por isso nós precisamos eliminar a queixa, a imprudência, uma discussão temerária, que sempre é desnecessária, azedume, uma crise de angústia, de indisposição, que seria facilmente removível se ocupasse aquilo com uma atitude nobre, um serviço no bem. Eliminarmos aquele comentário deprimente, a calúnia, o pentelésimo de irritação. Consequentemente, a gente já vai conseguindo varrer para mais longe de nós a perturbação, a enfermidade, a delinquência e até a morte prematura, que vão começando desses insignificantes descuidos, de algo que eu fico achando que é irrelevante, que pode deixar daquele jeito mesmo, mas que eu preciso consertar se eu percebo o que aconteceu. E, de preferência, evitar que aquilo aconteça, que eu vou conseguir fazer isso pela vigilância. Por isso que o desastre, a catástrofe ciclópica, ela é a soma, a sinergia de pequeno descuido. No processo obsessivo isso também acontece. E passa por não fazermos comentários em torno de uma conversação deprimente ou desequilibrada de um desencarnado infeliz, o policiamento, a guarda sobre nossas frases e modos que exteriorizamos, porque aquele espírito sofredor próximo de mim, ele representa uma falange de necessitadas inteligências enquanto de direção e conforto. Irmos desfazendo em nós de melindre, capricho, suscetibilidade, porque isso abre brecha para quistos, que deita a raiz em direção variada e vai nos comprometendo a energia. Priorizemos a compreensão ao invés de ficar nos emocionando. Inclusive considerando que nós precisamos dessa coragem e compaixão para agir. Se eu desmorono diante do que acontece na vida de alguém, ou eu entro num excessiva sentimentalismo, isso me enfraquece. Eu preciso estar em torno do meu ponto de equilíbrio, de lucidez, e priorizar a compreensão, coragem, compaixão, ao invés de uma emoção sem solução de continuidade, que aquilo vai me excitando e me leva à lágrima de forma recorrente, e eu acabo que me torno num quadro de sensibilidade exacerbada. Isso prejudica. Então, até mesmo quando a gente considera o serviço para Jesus, esse ponto de equilíbrio, essa harmonia é importante. E nós sabemos que acontecem situações conosco o tempo todo que são as expiações e provas que nós precisamos viver, inclusive quando acontece algo com alguém que nos entristece, tipo a notícia que houve recentemente de um rapaz de 32 anos que veio a se enforcar. Ele houvera tido contato conosco, nós estivemos com ele numa praia uns anos atrás, de Nova Almeida, Espírito Santo, quando criança.
criou ali uma amizade, um carinho. Então, uma notícia dessa, naturalmente que nos entristece. Quando, por exemplo, também nós estamos ali na nossa lide, a gente vê que um amigo não dá conta de continuar o trabalho, deserda, para de ir. Então, tudo isso são situações que, naturalmente, que podem nos afetar, porque nós estamos desejosos de que possa haver um avanço nosso enquanto coletividade. Mas se eu desmorono diante do que acontece com alguém, eu vou precisar ser ajudada e não vou ter mais condição de ajudar. Por isso essa priorização aqui da sabedoria, do discernimento, da compreensão, ao invés da suscetibilidade, da sensibilidade exacerbada, do melindre, da emoção. E evitar, inclusive, ritual e tabu, que tem um efeito nocivo que permanece na nossa mente, mesmo depois que a gente já tiver sido curado de tal situação. A questão do autocontrole. E tirarmos o olhar do sucesso, do bem-sucedimento, da cura. Porque o que importa é fazer o bem de forma humilde e discreta. A questão da caridade nas suas diferentes frentes, seja do pão material, porque aquele ao qual tendemos pode estar necessitado do alimento comum, e não tem como eu querer ensinar alguém se ele não alimentou aquele dia. Daí passa por esses vieses. E suprimirmos, o quanto nos seja possível, a questão de falar em assuntos que vai recordar desânimo, tristeza, tensão, aflição no serviço que realizamos. O socorro que não pede retorno, que não tem exigência. E aquele que está numa situação complexa, obsedado, algum tipo de surto, que a gente percebe que está desequilibrado, encaminhar para um tempo doutrinário, espírita, ou emulá-lo aí no local da sua predileção religiosa, para que possa assimilar a lição, no caso do espiritismo, na sua essência, ou no tempo religioso da sua predileção, a essência ali do que é trago naquele local que vai ajudá-lo. E o amparo, aquele que esteja necessitado, sem censura, mesmo quando percebamos motivo para isso. Porque Jesus, que é aquele que descerrou o processo obsessivo na Terra e de reharmonização, de reequilíbrio, ele curava, seja o obsedado, o leproso, o possesso, sem condenar e sem ferir. E consoante capítulo 23, em torno da obsessão de estude viva, e no capítulo 40, socorro oportuno, vai dizer
que nós estamos renteando com situações onde a trincheira última da resistência ao desequilíbrio espiritual acontece, e em sendo assim, quando nós falamos da divulgação da doutrina espírita, que é a terceira revelação, que consoante Jesus nos prometera que nos explicaria aquilo que ele houvera dito, que a gente não tinha condição de compreender naquela época, e nos revelaria todas as coisas, isso vai dizer de uma lembrança de tantos quantos estão quase loucos de sofrer, e um impositivo de trabalharmos para que o Espiritismo lhes estenda socorro oportuno, conforme estende a nós outros. Daí o êmulo para que estudemos Allan Kardec, ao clarão do rasgo, de onde promana a mensagem viva do Cristo, e seja na atitude, no exemplo, na palavra, na ação, lembramos que o Espiritismo ele nos solicita uma espécie de caridade permanente, a caridade da sua própria divulgação, de levar esse pão da instrução, esse pão tanto da oração, o material, mas o pão instrutivo que promana de Jesus para nós, ao Oiapoque ao Chuí do nosso ó.